Afonso receberá 3 notícias sobre o seu câncer. Na verdade, as 3 notícias era para ser boa, mas na realidade vai ser desesperadora, porque ao mesmo tempo que o Afonso se sente aliviado ao receber essas notícias, ao mesmo tempo o Afonso fica completamente arrasado por causa do contexto dessas notícias. O Afonso, ele decidiu se internar. Ele estava relutante a se internar, não queria passar os seus últimos dias internado no hospital, mas a Solange deu um ultimato em Afonso. Deixou muito claro que se ele não cogitasse se internar para o tratamento contra a leucemia, ela iria terminar tudo com ele. Bom, o Afonso resolveu se internar para fazer o tratamento contra a quimioterapia. Bom, o Afonso iniciou o tratamento e depois de algumas semanas, os médicos disseram para Afonso que dessa vez a quimioterapia estava surtindo efeito, estava tendo um resultado positivo. Mas os médicos deixaram muito bem claro para Afonso que isso não anulava a possibilidade de ele precisar de um doador de medula óssea. Mesmo a quimioterapia surtindo efeito, mesmo a quimioterapia sendo eficaz, mas o Afonso iria precisar de um transplante, de um doador, uma doação de medula óssea. Deixa o like, se inscreva no canal, mesmo na notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Feito isso, vamos continuar a notícia. Bom, gente, é muito difícil acompanhar a novela pela internet, né? Muito difícil. Para quem tá acompanhando a novela pela internet, é muito complicado, porque é uma guerra de narrativas, né? Um site diz uma coisa, um portal diz outra, e fica assim, um diz uma coisa, outro diz outra. Léo Dias tinha postado que quem iria salvar a vida de Afonso eram os filhos de Afonso, através do cordão umbilical, dos filhos de Afonso, assim como nascesse, porque o cordão umbilical é rico em células tronco. Isso seria suficiente para o Afonso receber o transplante de medula óssea. Enfim, surgiu essa narrativa através do portal Léo Dias. Só que agora as coisas mudou completamente de figura, porque no capítulo 1º de outubro, o Leonardo vai ser encontrado. A família Reutemann vai encontrar o Leonardo. Bom, como a família Reutemann vai encontrar o Leonardo, já surgiu outra notícia agora dizendo que o Leonardo irá doar a medula óssea para Afonso, e será Leonardo que vai salvar a vida de Afonso. Lembrando que o transplante de medula óssea não é a cura, é um tratamento. Lembrando, deixando isso muito bem claro também, porque tem essa impressão, né? Doou a medula óssea, recebeu a doação da medula óssea, tá curado. Não é bem assim, não. Tem altas chances de cura, mas é um tratamento. Enfim. Mas o ponto é que a gente tem que ficar muito atento, porque surge muita narrativa. Eu sempre tento salientar vocês aqui, apurar vocês aqui,
pra gente ficar esperto. Porque a narrativa é bonita, tem coerência, mas não é o que vai acontecer, entende? E para contextualizar mais a situação, como o Leonardo foi descoberto, para vocês que não estão acompanhando aqui no nosso canal, eu vou contextualizar essa situação. Primeiramente, a Odete Roitman, ela tem uma discussão muito grande com Ana Clara. Provavelmente seja porque Ana Clara estava ameaçando ela. A gente não tem muito o que falar sobre isso, não. Sobre o teor dessa discussão. Mas aparentemente parece que era por causa que Ana Clara estava pedindo mais dinheiro a Odete ou algo do tipo. O ponto é que a Odete dá um tiro em Ana Clara. E Ana Clara, antes de morrer, ela consegue chamar a Heleninha para justamente a Heleninha ver o Leonardo, para Odete ser desmascarada. E é nesse ponto que o Leonardo é encontrado por Heleninha. Heleninha tem acesso ao vídeo que Nise fez contando como foi o acidente de Leonardo, contando o desprezo de Odete Roitman ao longo desses anos com o próprio filho, etc, né? E aí tem uma reunião na casa de Celina, né? Todo mundo confronta Odete Roitman. Heleninha fica abalada. O Afonso disse que nunca mais vai querer ter mais contato com a mãe. Enfim, disse que a partir de hoje não é mais filho de Odete Roitman. O Afonso fica pistola da vida. E a partir daí ele recebe o transplante de medula óssea. E aparentemente o Afonso será curado. Aparentemente, né? Porque como eu citei a você, o transplante de medula óssea, ele não é a cura. Ele não é um remédio que vai injetar em você e você ter 100%. A palavra. A forma como eu formulei aqui foi bem tosca. Mas eu quis dizer que ele não é um tratamento que é 100% de certeza que você vai ser curado. Enfim, é um tratamento que existe grande chance de êxito, assim como a quimioterapia. É uma alternativa quando a quimioterapia não está surtindo efeito, entende? Enfim, então isso não quer dizer que o Afonso será curado, mas provavelmente a autora não deve matar Afonso, não. Não tem muito sentido para ela fazer isso, já que o foco central dela é a morte de Odete Roitman, né? Nessa reta final aí. Então o Afonso não deve tirar esse holofote que é de Odete, que é a morte de Odete. Tchau, tchau, até um próximo vídeo.